Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio deste podcast maravilhoso, Terceiro Turno. Estamos aqui hoje ao lado de duas pessoas maravilhosas, mas falta alguém especial nessa mesa. Ele, o Diego. Diegão, você me deixou nessa, mas a missão será cumprida, tá? Missão dada é missão cumprida, beleza? Bora lá? Hoje eu tô aqui com o Henrique Átila, ele que é CTO da Tune. Tô precisando ler aqui, pessoal, porque o currículo hoje da mesa é extenso, tá? O Henrique, ele é o cara que desenvolve tecnologia de plataformas de recrutamento e seleção. Imagina só o que esse cara já tá fazendo. Aline Lemos, mestre em psicologia, coordenadora do NEPSI, professora de psicologia em pós-graduação e teve aí um trabalho desenvolvido durante o mestrado super interessante que me chamou a atenção: desenvolvimento moral em redes sociais. Sejam bem-vindos, pessoal, tudo bem? Obrigada. Vamos lá. Bora! Obrigado, boa noite. Valeu Boa pelo noite, convite. boa noite. Bom, pessoal, a gente começa essa nossa noite hoje falando de uma informação importante, né? Aqui o pessoal do Backstage deu uma informação pra gente. Saiu um artigo da Microsoft falando sobre as profissões do futuro que vão ser reduzidas aí por conta de inteligência artificial e tal. Como é que você está vendo isso aí, Henrique? Como é que você, na Tune, você está trazendo processos de inteligência no recrutamento e seleção? Como é que é isso? O que você pode falar para a gente um pouquinho? Olha, eu acredito que nós vamos ter uma revolução, né? Que nós já estamos vivendo essa revolução, inclusive, que a IA tem proporcionado para a gente dentro das empresas, né? Eu, enquanto colaborador, eu, enquanto CTO ali, né? Estou trazendo essa cultura também para dentro da empresa. E eu acredito que algumas profissões, assim como qualquer outra revolução, elas tendem, não acredito, a ser extintas, né? Mas algumas vão precisar ser alteradas, elas vão precisar serem melhor trabalhadas, digamos assim, e outras eu acredito que vão deixar de existir mesmo, né? Porque a minha percepção é que a gente teve algumas alterações no passado, como a gente tinha a locadora de fitas, né? Para quem é mais antigo aí, não sei se é o nosso caso aqui, né? Claro. Mas para quem Não, é mais não, aqui antigo na mesa ninguém aqui passou por esse momento. vai saber que a gente, quando era, né, os pais da gente, então vamos me colocar dessa forma para ficar mais fácil, eles iam, né, em busca de locadoras para poder estar alugando ali uma fita VHS, até um DVD mesmo, mesmo com a entrada do DVD depois, e isso foi acabando com o tempo. A gente tem um streaming hoje aí, né, muito forte na casa da gente, em todos os lugares também. Então acredito, como qualquer outra revolução, ela tende sim a fazer com que algumas coisas ou caiam no desuso ou deixam de desaparecer. Mas eu também sou muito contra a gente generalizar e fazer isso virar um pânico, né? Como se fosse isso acontecer com toda e qualquer profissão. Eu não acho que esse é o caminho, não. Muito se falou ali da. Você usou o termo agora, né? Uma evolução. Muito se falou da evolução industrial, né? Da revolução industrial, a quarta revolução industrial. A gente veio lá desde os motores a, a calor, né? A pressão, e agora estamos passando pela quarta evolução, onde a gente pôde acompanhar produtos sendo personalizados em linha de produção em massa. E você acredita que hoje essa evolução, a gente pode dizer que isso é a quinta revolução que está acontecendo no mercado com os modelos de inteligência artificial que a gente tem encontrado hoje? Olha, eu acho que nós estamos indo para esse caminho, mas eu tendo a ser um pouco mais conservador, porque nós vivemos, você como alguém de tecnologia também sabe, nós vivemos algumas bolhas que já passaram, como por exemplo, a gente teve um boom do metaverso, e hoje se a gente pega a Meta mesmo, né, mudou o nome, né, o próprio Facebook, né, mudou o nome para Meta para tentar emplacar isso, e foi um projeto que foi agora engavetado. Então, eu acredito que com a IA ela é bem diferente, ela não tende a ser a mesma coisa do metaverso, assim como também nós vivemos outras bolhas antes disso, né, que a tecnologia tentou emplacar, né, que os big players aí tentaram emplacar para a gente enquanto comunidade. Não acho que é a mesma coisa com a IA,
mas eu acredito sim, que não, hoje não dá para fugir mais. E que é, de fato, uma revolução a partir do momento que isso entra do ponto de personalizar e acompanhar como está seu dia. Isso vai do relógio, isso vai da parte do óculos mesmo. A gente teve um boom também do IoT, né? E aquilo ali ficou mais ou menos sucateado. E hoje, com a inteligência artificial, eu acho que isso tende a voltar repaginado. Eu acho que hoje, por exemplo, né, acredito que aconteça com todos que utilizam o iFood, por exemplo. Quando dá um determinado horário, que é o horário que ele já sabe dos meus hábitos Dos de seus pedir comida, gostos. dos meus gostos, porque ele está simplesmente no meu bolso, Uhum. estando no meu celular, ele está presente na minha vida, eu acho que até mais do que as pessoas que eu mais amo hoje, né? Como ele sabe dos meus hábitos, ele vai ficar o tempo todo ali, de acordo com os meus hábitos, me sugerindo coisas que eu tendo a aceitar, porque é algo que eu gosto, né? Então, acho que a inteligência artificial, ela vem de uma forma diferente, como você comentou, de personalizar isso que é feito em esteira de produção, né? E isso casa perfeitamente para a gente puxar a linha aqui para essa nossa conversa e o desenvolvimento moral dentro desses dados, nessas redes, porque não só nas redes sociais, né, mas a gente tem dados pessoais trafegando o tempo inteiro nesses aplicativos como o iFood, como Uber e diversos outros que a gente utiliza, né? A gente pode ver, por exemplo, quando navegamos por alguma rede social, por exemplo, como o Instagram, a gente vê ali uma situação, um anúncio, se você parar os olhos ali, aquilo começa a aparecer para você com muita frequência. Como é que foi esse estudo, Aline? Conta um pouquinho pra gente, tá? Tem base aqui no que a gente tá falando ou não? Claro, tem base, tem conexão. Para começar, eu acho que eu tô um pouco mais tendenciosa a acreditar nessa quinta revolução, sim. É, eu também, viu? É, Eu não concordo muito com o Henrique, não. Eu acho que nós estamos indo por um caminho. é porque vai mudar a nossa relação com o mundo, já está mudando a nossa relação com o mundo. Muitas vezes a maneira como a gente se enxerga, como a gente se relaciona com os outros, sobretudo a relação que eu tenho com o trabalho, né? E eu vejo com muito otimismo a ideia de que trabalhos que não têm nenhum significado e que são tão massivos, assim, maçantes, tão chatos, repetitivos, que eles realmente sejam feitos pela IA e a gente passe a usar a nossa inteligência para fazer coisas que façam sentido para nós. O que caminha em direção a um trabalho com mais significado para o ser humano. Porque, claro, existem trabalhos dos mais simples aos mais complexos, dos com menor autonomia a maior autonomia, e a gente sabe na psicologia que o trabalho, quanto mais medianamente complexo para cima, ele tende a fazer mais sentido para a pessoa do que aquele trabalho completamente repetitivo, e um trabalho em que você tenha minimamente autonomia para executar. Então, eu vejo com otimismo, eu acho que, inclusive, o mundo do trabalho pode se tornar um mundo que faz mais sentido para as pessoas, se a gente não tiver tão focado em tarefas tão pequenas, tão repetitivas. Puxando para o gancho do desenvolvimento moral. Então, o ser humano, ele tende a querer transferir para o outro, para a tecnologia, o problema. Então, vamos inverter essa lógica para começar. Sempre foi assim. Então, quando o rádio saiu, então, olha, isso aqui é um negócio perigoso, isso aqui pode trazer problemas. Aí, quando saiu os computadores, né, os primeiros computadores de mesa, que a gente começou a ter acesso, isso aqui, olha, vamos tomar cuidado e tal, tá. A gente sempre tem que lembrar, na relação com a tecnologia, tem um ser humano, e é ele que decide como utilizá-la. Então, seja, na rede social, seja em qualquer uma, WhatsApp, Instagram, qualquer uma, tem o ser humano que escolhe como ele quer lidar com aquilo. Então, por mais que os estímulos hoje sejam diferentes, que a demanda seja diferente e que toda a nossa experiência seja personalizada, eu preciso ainda escolher como eu quero lidar com isso. Por isso, é importante que a gente forme pessoas que consigam pensar. Por quê? Porque a IA, e isso sim me preocupa, a IA tende a emburrecer se você não tiver um posicionamento específico.
E, na verdade, cada vez mais o mundo que não tem mais trabalho repetitivo, precisa de pessoas que sabem pensar. E pensamento, inteligência, é desenvolvido com estímulo. Ali, então você está afirmando para mim que, dependendo da forma como a sociedade seguir utilizando a inteligência artificial, ela ficará mais burra, é isso mesmo? Eu tenho certeza disso. Haja visto que já saíram os resultados, né, de que essa é a primeira geração que foi avaliada mundialmente sobre inteligência e que deu resultados de QI, de coeficiente de inteligência, mais baixo do que a geração anterior. Ou seja, a gente vinha num crescente desde que Mas começou a medir inteligência. não é muito precoce? Inteligência artificial, a gente. Quando se ouviu falar de inteligência artificial diretamente para o usuário final ali, porque a gente conhece inteligência artificial há muito mais tempo, né? Eu trabalhei com inteligência artificial em 2006, 2007. Uhum. Mas para o usuário final, aquilo que popularizou mesmo foi agora, 2019, 2020, pandemia ali, logo pós-pandemia ali, que a gente teve o primeiro contato ali com o ChatGPT. Mas você acha que já deu tempo de fazer Não. esse estudo? Minto, você está certo. Acho que tem outros aspectos da vida contemporânea Ah, que já emburreceram as gerações que estão chegando aí. E nós temos aqui uma hipótese, tá A gente, certo? a gente pode atribuir, talvez, as pesquisas no Google, né? Porque antigamente nós utilizávamos, não sei se é da época de vocês, que vocês são mais novos do que eu, mas a Barça, né? Os nossos pais compravam aqueles livros de pesquisa e tal. Hoje já não se usa mais isso. Hoje, se a gente precisa fazer qualquer pesquisa, ela é direta ao Google e a resposta vem ali prontamente. Você não precisa hoje pesquisar e ler sobre outros assuntos para encontrar a resposta. Seria por isso, então? Isso faz totalmente sentido. Porque vamos imaginar, no mundo em que você precisa reunir diversas informações, avaliá-las e, considerando que você tem uma fonte segura, tomar uma decisão a partir delas, é você que precisa realmente avaliar, certo? Hoje em dia você não pede os artigos, você pede a resposta. Hoje em dia não, já há bastante tempo você não pede o artigo, você pede a resposta. Pra você ter uma ideia, não sou tão jovem assim, né? Eu formei em 2002, início de 2003. Quando eu queria pesquisar algum assunto e não tinha na biblioteca da minha faculdade, a gente tinha que fazer um pedido para a universidade, era federal, comprar aquele artigo para você estudar. Quando eu fiz o mestrado, eu usei um teste de desenvolvimento moral que eu não consegui em lugar nenhum do mundo. Eu tive que pedir uma pessoa que já tinha usado esse teste, então eu consegui o e-mail, escrevi para essa pessoa, ela botou no correio e me mandou o teste impresso, eu tenho guardado até hoje, porque é a prova concreta de como o mundo mudou. Hoje, você tem acesso a qualquer informação da pesquisa que foi publicada ontem. Olha o tempo que se demorava para chegar para a gente, né? Então é muito diferente. A gente pode ver que a sociedade ela veio evoluindo ao longo do tempo através da observação, né? E a observação significava reunir e associar uma série de variáveis, né? Quando que é melhor plantar milho? Plantar milho é melhor em qual mês? Em qual dia específico do mês? Qual que é a temperatura? Qual que é a umidade? Qual é a característica do solo para se plantar o milho? Então, isso tudo foi observabilidade através de análises que a gente foi aprendendo. Acontece que esses dados, eles foram imputados, a gente entendeu, aprendeu como que a natureza funcionava, adaptamos por muitas vezes até mesmo a genética dos alimentos, do que era produzido, dos animais, e hoje eu vejo que isso se perdeu. Hoje eu vejo que a sociedade, quando se fala em inteligência artificial, ela está buscando uma resposta direta, ela esqueceu um pouco a parte da observação, experimentação, e isso é gravíssimo, né? Como é que você vê isso hoje? Porque, gente, a Aline também hoje segue clinicando, né, Aline? Sim. Como é que é essa galera que tá chegando para você lá hoje? Se você puder falar um pouquinho sobre, né? Sim, eu acho que o Henrique também vai ter muito a contribuir, pensando que ele trabalha com RH e no mundo do trabalho, as competências que são esperadas, né?
Porque, Tiago, vamos pensar juntos. Talvez eu consiga uma resposta técnica que pode ser generalizável ou não, né? Uhum. E eu preciso ser capaz de ter um olhar mais criterioso, mais cuidadoso para analisar aquilo ali, o que nem sempre acontece, né? Tudo bem. Mas como é que a IA vai te ajudar a se comunicar bem, por exemplo? Perfeito. Como é que a IA vai te ajudar a estabelecer uma boa relação com os colegas de trabalho, a conseguir dizer não, a conseguir diversas habilidades, né? Porque a gente pode separar assim os conjuntos de habilidades das pessoas no conhecimento técnico, nas habilidades que vão desde habilidades mais técnicas até habilidades de resolução de problemas e, por fim, nas atitudes, né. Eu ser pontual, eu conseguir respeitar a hierarquia, eu conseguir estabelecer limites, são alguns exemplos. Comportamentais, né? Comportamentais, isso. É. E falando de comportamento, e aí me veio aqui à mente agora, eu tô aqui pensando, Henrique, eu não sei se eu vou te fazer uma pergunta em que você entregará alguns segredos aí da plataforma da Uhum. Tune, né? Mas se você não puder responder, tá tudo bem. Tudo bem. Hoje, dentro da plataforma, antigamente a gente recebia um currículo, analisava o currículo, fazia algumas entrevistas, até mesmo para a gente sentir ali, muito pelo feeling e tal. Esse era o processo seletivo anteriormente Hum. utilizado, né? Como é que a Tune está realizando filtros, aplicando filtros hoje dentro desse processo de seleção baseada exatamente no ponto comportamental, que eu acho que hoje é o ponto que mais pega. Porque capacitação, desenvolvimento, a gente tem inúmeras oportunidades hoje, seja à distância, seja presencial, seja mini curso. O que não falta é oportunidade de capacitação, né? E ficou relativamente acessível agora a capacitação, né? Então, o que vai diferenciar hoje no mercado, no meu ponto de vista, Aline, não sei se você concorda comigo, é o comportamental, Sim. né? Que é, pelo menos dentro das minhas empresas, isso manda muito. Como é que a Tune tem trabalhado com isso lá, cara? Olha, a gente hoje sabe o custo que é uma contratação mal feita dentro de uma empresa. Não é só o valor que você gasta ali com um colaborador, né? Com essa pessoa que está entrando na equipe. É um fit dela mesmo ali com a própria cultura da empresa. É um ambiente que, às vezes, ela é um excelente profissional, mas ela não vai adaptar, por exemplo, a cultura da empresa ou o ambiente em que ela vai trabalhar. E a pessoa certa, eu acho que ela não vem com estrela na testa, né? Uhum. Então, a gente sabendo disso, a gente desenvolveu uma solução para tentar mitigar, para tentar ser mais assertivo possível para esse recrutador ali na hora de escolher a pessoa correta, né? A pessoa que tem. Eu acho que a palavra certa não é nem o correto, a pessoa correta. Eu acho que a que tem Melhor aderência ao a cargo, né? melhor aderência, vamos colocar dessa forma, que eu acho que fica até mais elegante, vamos dizer assim. E a gente utiliza dentro da plataforma duas ferramentas de mapeamento comportamental que auxiliam, né? São ferramentas para auxiliar, elas não são ferramentas feitas para ser decisórias, né? Ela é mais uma forma de apoio ali para o recrutador na hora dele escolher, ele Uhum. ter uma análise prévia do que a pessoa tende a ser no dia a dia dela e não necessariamente só no trabalho. Então a gente tem o DISC hoje, né, na plataforma, e nós temos também um outro teste de personalidade que é o Big Five, que são duas ferramentas hoje que auxiliam o recrutador a entender um pouco melhor sobre como é a pessoa no dia a dia dela e como ela seria no trabalho também. Ah, mas aí eu tenho uma pergunta capciosa para fazer agora. Eu me lembro, há algum tempo atrás, eu atendi a uma empresa na área de psicologia. Eu não sei se essa empresa existia um tabu por trás ou se de fato é assim. Mas o conselho de psicologia ele não permite que algumas ferramentas sejam utilizadas do âmbito no digital, né? E essas ferramentas elas são permitidas
de forma digital pelo conselho? São. Então, o conselho, nesse caso, ele não advoga nem contra nem a favor. Mas eu não posso considerar essas ferramentas como um teste psicométrico. Eu não posso falar que o DISC, de fato, é um teste. Apesar de que a gente vê hoje nesse mundo corporativo voltado para o RH, que é muito utilizado ainda a palavra teste DISC, né? Utilizando o teste antes do DISC. Mas o correto mesmo é que sejam ferramentas de mapeamento comportamental. Por quê? O DISC, em específico, ele é uma foto de como você está hoje. Então, dependendo de como está o seu dia, ou o momento que você está vivendo, você pode estar mais alegre, você pode estar um pouco mais para baixo, depende muito de como está seu dia. Então, essa ferramenta comportamental, como eu disse, que ela é uma fotografia. E a tendência, o correto seria você poder refazer esse teste de 1 em 1 ano. Há algumas empresas que fazem esses testes, né, que, na verdade, utilizam essas ferramentas de mapeamento comportamental de 6 em 6 meses, mas o correto mesmo seria de 1 em 1 ano. A respeito do CFP, como você comentou, eles não encaram essas duas ferramentas como testes, então eles só têm, de fato, forma de exercer mesmo para validar se é de fato um teste ou não, quando isso passa pelo crivo do CFP. E nesse caso, ele simplesmente, como é uma ferramenta de mapeamento comportamental, não é necessário que seja um psicólogo para poder aplicá-la. Porém, há necessidade da pessoa que está fazendo essa aplicação ter um conhecimento mínimo, né, para que ela consiga entender o resultado desse teste e entender que isso de fato é uma fotografia, que isso tende a alterar, não é uma sentença, né, não é uma garantia também, e que a pessoa vai ser assim e nada vai mudá-la. São ferramentas realmente de apoio, elas não podem ser vistas além disso, como um teste mesmo. E eu acho que o comportamento. Mas mesmo o teste, Henrique, ele também teria. A gente tem que ter essa lógica, né? O sujeito não se esgota ali. Mas eu vou te apertar um pouquinho. Claro. Essas ferramentas são instrumentos de autorrelato, certo? Sim. Então, a pessoa lê uma frase. Eu também eu estudei psicometria, no mestrado era essa área. Então, a pessoa lê uma frase e diz como ela se comportaria naquela situação, avalia se dá um match com ela ou não, enfim. E aí, eu quero questionar você. Se a pessoa não se percebe bem, ou se ela deliberadamente tenta manipular ali, será que o resultado é confiável? Então, a gente já tem dentro da própria ferramenta perguntas que a pessoa tende a responder muito bem sobre ela e que o peso é justamente inversamente proporcional. Então, já pensando na possibilidade da pessoa tentar, vamos colocar, né, ou sabotar ou parecer um pouco mais do que a gente já tem dentro da própria ferramenta as perguntas que foram selecionadas lá, é uma escala de 1 a 5, né, Uhum, em que a pessoa se põe justamente aquilo que você comentou com aquilo que mais se identifica. sim. É o que ela faria em determinada situação. Então, no caso do DISC, são 35, nem vou colocar que é pergunta, são 35 afirmações, Uhum, né, que você ali coloca a forma em que se faz sentido para você ou não, né? Vamos sim. colocar de 1 a 5. E dentro dessas perguntas, a gente tem algumas perguntas que são inversas, justamente para tentar prevenir, Uhum, né, que isso não aconteça, para que a pessoa não consiga sabotar. Né? Então, é certo. uma forma também da gente tentar cercar, né? Uhum, Mas como é aquilo que eu comentei, a ideia é que sirva de apoio, é que durante as etapas, né? Pensando aí num Trello, durante as etapas que a gente vai movendo as nossas tarefas ali do dia a dia, eu consigo fazer outros testes com ela, e aí sim, não seriam uma ferramenta de mapeamento comportamental, mas seria, por exemplo, eu quero fazer um teste de Excel, um exemplo. E eu já tenho aqui 5, 6, 10 perguntas que seria o básico daquela pessoa, daquele candidato àquela vaga de emprego, que ela teria que saber. Eu já consigo deixar uma automação ali dentro, em que quando a pessoa realizar aquele teste, se a nota de corte dela for um número eu defino, entre 50% a 60%, eu automaticamente faço ela avançar para uma etapa, ou já dou ali, no caso, já movo ela para uma etapa de finalizado, né, e agradeço ela a participação. Então, as empresas também conseguem, né? Eu sei que a gente estou vendendo um pouquinho meu jabá aqui, mas as empresas também conseguiriam ali dentro colocar os próprios testes. Vamos colocar testes mesmo de sim. inteligência,
perguntas, e aí a gente tem questionários abertos, Testes mais né? técnicos, né? Exatamente. Mas aqui, você acha que as características pessoais, comportamentais, as exigências mudaram ao longo do tempo? Porque eu fiquei curiosa sobre isso. Será que há 10 anos atrás buscava-se mais um perfil assim, e isso Perfeitamente. vem mudando? Claro, com toda certeza. Eu estou respondendo isso aqui até à Aham. frente do Henrique, porque eu vejo que isso Você, como empresário, você busca coisas diferentes hoje? mudou nas minhas empresas, né? Então, é muito engraçado. Recentemente, nós fizemos o processo seletivo para uma posição na área de tecnologia, né? E aí o RH me mandou uma mensagem. Falou, Thiago, fizemos o teste aqui, tal, o RH não recomenda. Eu falei, não recomenda por quê? Não, porque essa pessoa, ela é assim, 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 trouxe todas as características de um profissional de tecnologia. Eu falei assim, é o candidato perfeito? Manda esse candidato logo para dentro, contrate logo. Porque é engraçado como eh, há perfis muito bem definidos, pelo menos falando na área de tecnologia, que é onde eu permeio mais, muito bem definido para os perfis exatos de profissional, sabe? Uhum. E sim, mudou, ao longo dos anos isso foi mudando. E mais recentemente a gente tem buscado pessoas muito mais voltadas com um perfil de concentração. A gente abre a mão um pouquinho do perfil de concentração, mas um perfil mais criativo, eu diria, dentro da área de tecnologia. Olha só que absurdo. E por quê? Às vezes a solução de um problema complexo está na criatividade de desenvolver uma nova solução, É um algo ótimo exemplo. totalmente diferente, entendeu? Aham. E eu queria fazer um gancho quanto a isso, porque acho que essa ferramenta igual a nossa, ela é muito útil. Porém, se você não tiver do outro lado um recrutador ou a pessoa que saiba fazer as perguntas corretas, a gente cai na mesma seara da IA mal utilizada aqui também, que eu acredito que é a falta do contexto correto, a forma de se pedir e de E, analisar, né? e como é que é hoje? Hoje lá na Túnel, pô, fui lá, fiz o DISC, não vamos chamar de teste, fiz o Uhum. DISC, fiz O Big o Five. Big Five. Como é que é no final? Quem avalia isso? É uma inteligência artificial de vocês, desenvolvida por vocês, ou é de fato um profissional da área de psicologia? É de fato um profissional da parte de recrutamento, vamos colocar assim. Eu acho que seria o recrutador de uma empresa ou o recrutador de uma consultoria em RH, por Vocês exemplo. só entregam o teste, vocês O entregam o resultado. resultado, Isso. vocês não entregam A decisão. a decisão. Não, Perfeito, até porque perfeito. essa decisão a gente acredita que ela tem que ser tomada de fato mesmo por aquele que vai conviver, né, com esse colaborador ali no dia a dia, Sim. ver se de fato tem o fit, né, com a Uhum. empresa. E dentro disso a gente tem algumas outras ferramentas que auxiliam na triagem. Então, quando a gente está com vamos colocar ali um funil, né? Cheio de pessoas participando do mesmo processo seletivo. Às vezes a gente tem uma vaga muito concorrida, 200 pessoas para uma posição. É um exemplo, né? E ali eu quero definir pelo melhor, eu consigo colocar alguns filtros para poder me dar alguns candidatos que têm um fit melhor para aquela vaga e que a Sim. tendência é que eles de fato passem, né, para uma Uhum. próxima etapa. Lembrando que o melhor depende da demanda da empresa. Sim, Não tem alguém que é bom para tudo, sim, né? sim. Às vezes a pessoa, quando ela é reprovada, digamos assim, no processo seletivo, é não tem a ver com a falta de habilidade dela, com a incompetência dela, ou o jeito dela ser errado. Tem a ver assim, o que eu busco neste momento para essa vaga não é compatível com o perfil dessa pessoa. Sim. Inclusive, já fiz vários processos seletivos em que a pessoa não foi escolhida para essa vaga por conta de determinadas características. Daí, a 2 meses, abriu outra vaga e eu lembrei. Não, aquela candidata era ótima e tal. Acho que ela tem tudo a ver com essa vaga aqui, vamos retomar o processo dela e tal. Entende? Então, assim, o candidato sempre tem que lembrar disso. Por isso, até tentar manipular não é uma coisa que faz muito sentido, porque pode ser que eu esteja criando um personagem que não é buscado. Como você mesmo falou. Então, por exemplo, a característica que é medida no Big Five, que é a extroversão. Uhum.
parece que até bem pouco tempo o mundo valorizava muito as pessoas extrovertidas. Ok. E eu tenho bastante queixa no consultório de pessoas que dizem assim: "Ah, eu queria ser mais solto, eu tive um paciente uma época, ele falava assim, ele tinha uma crença muito rígida: "Só as pessoas extrovertidas são felizes". E ele era muito tímido. Quer dizer, de fato, eh eh, as pessoas tendenciam a acreditar que esse perfil se adapta melhor a todos os contextos, mas aí eu te pergunto: é toda vaga que a gente está buscando uma pessoa extrovertida? Então, na área de tecnologia, em sua grande maioria, é o contrário. São pessoas Introvertidos. introvertidas. Uhum. Nós estamos aqui hoje, né, Henrique? Nós somos profissionais de tecnologia, mas a gente estava conversando um pouco antes ali. Eu sou uma pessoa introvertida, viu, gente? Pode não parecer, mas sou. Tô aqui Há hoje. controvérsias. Isso é um trabalho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal gigantesco. Então, eu acho que quando a pessoa entende a posição e se conhece, ela se posiciona tanto para o mercado, quanto dentro da empresa, quanto a atividade que ela vai exercer. Isso torna tudo mais prazeroso. Agora, quando a gente busca, quando nós temos, usar uma expressão aqui do psicólogo que me atendia, né? Crenças limitantes. Quando nós temos essas crenças limitantes, a gente fica preso. Então, só quem é extrovertido é feliz. Não faz o menor Uhum. sentido, né? Eu posso, ok, quero ficar dentro da minha casa, não quero ver ninguém, quero ficar na minha e ser feliz do mesmo jeito. Claro, claro. E Tiago, eu queria fazer uma pergunta para você. Claro. Como é que você vê hoje essa parte das empresas de tecnologia, principalmente? Eu vejo, acompanho, né, no LinkedIn ali, muitas empresas, e não só no LinkedIn também, então o Reddit também tem muito disso, das pessoas postarem algumas vagas em que a empresa às vezes está pedindo um profissional ali com 20 anos de experiência e às vezes essa pessoa nem existe para a idade que ela está buscando ali, Uhum. né? Então, como é que você está pedindo alguém com 20 anos de experiência, por exemplo, para uma vaga ali que a pessoa que você está limitando a alguém de 25, 26 anos, por exemplo, participar? Então, eu vejo muito isso também, algumas vagas completamente. Você fala, gente, onde é que esse povo tá tirando? Porque eu acredito também que o RH e o recrutamento eles pecam muito na hora de fazer esse recrutamento e seleção profissional de tecnologia, que é justamente esse que você falou, que é o profissional criativo. Eu valorizo muito também na minha equipe aquele profissional que é curioso. Eu acho que para trabalhar com tecnologia, a pessoa ela tem de ser curiosa para ela tentar resolver os problemas ali, descobrir formas diferentes, utilizando mesmo a parte da criatividade também. Mas eu queria ouvir de você, qual que é a maior dificuldade que você já encontrou nessa parte do recrutamento, né, com esses profissionais de tecnologia, e se há um padrão também dentro da sua equipe hoje de um perfil de uma pessoa que ela é mais introvertida mesmo, se tem algum diferencial assim para alguém, para algum cargo de liderança também, o que que você valoriza? Bom, o meu time hoje, Henrique, ele é majoritariamente jovem, tá? Eu tô falando aqui de um time onde o gerente técnico tem 23, 24 anos, né? Então, a pessoa que tá ali coordenando todo o restante do time tem menos de 25 anos. Eu não tem como exigir alguma experiência nesse sentido. Quando a gente vai buscar, principalmente na área de tecnologia, porque tecnologia evolui muito rápido, né? Então, eh, nós sabemos a dificuldade que é acompanhar o estudo em tantas tecnologias que surgem a todo momento. Então, essas pessoas mais jovens, eles estão sendo treinados naquele momento nas tecnologias que estão hoje, as tecnologias de ponta. Então, é eles quem vão puxar esse barco, esse navio. Não faz menor sentido eu buscar alguém de mercado com 20 anos em tecnologia. Nas nossas empresas, nós desenvolvemos soluções baseadas em Microsoft, né? Então, Uhum. vamos falar do .NET Framework, saiu a versão 10. Aí eu vou buscar um cara com 20 anos de experiência em .NET Framework 10. Nem existia isso na época. Não faz o menor sentido. Então, se eu for buscar um profissional hoje com 20 anos de experiência na área de desenvolvimento, muito provavelmente a gente vai encontrar profissionais que pararam ali no COBOL, pararam ali no Assembly é sacanagem. Assembly nós estamos falando mais de 40 anos. Mas
em tecnologias que hoje já não existem mais, Uhum. entendeu? Já foram ultrapassadas. Então, para mim, não faz o menor sentido. Então, majoritariamente, meu time é jovem, é um time introvertido, é um time que hoje é difícil você trazer alguma socialização para essa galera. É um time que vive o digital muito forte, então eles estão muito hoje dentro do Instagram, dentro do YouTube, né? Quando a gente fala de conteúdo um pouco mais técnico ali dentro do Reddit, dentro de fóruns da área de Uhum. tecnologia, mas eles vivem uma vida no digital muito forte. E é isso, o social deles tende a ser mais fraco, mais baixo, mas o criativo é o que a gente tem buscado mais. Agora, observando o mercado em nosso entorno, não só empresas de tecnologia, quando você falou assim, poxa, você tem uma vaga, 200 candidatos. Eu falei, gente, onde é que isso acontece? Porque eu tô vendo completamente o inverso, né? Hoje a gente não encontra, pelo menos eu posso falar aí em nome de todos os meus amigos empresários, a coisa Uhum. mais difícil hoje De é outra. encontrar mão de obra. Eu não vou nem dizer mão de obra especializada, porque esse termo já não faz mais parte do cenário em que a gente vive, mas mão de obra que esteja afim, Comprometida. comprometida, Sim. de fato. Tanto que nesse modelo Big Five, porque essa é uma teoria sobre personalidade que já foi testada no mundo todo. Então, a gente diz que as pesquisas transculturais afirmam que esse modelo é um modelo confiável. E aí, a nossa personalidade estaria estruturada em torno de 5 grandes fatores. E um deles, que é a conscienciosidade, o compromisso, a responsabilidade, tem vários nomes, é o melhor preditor de desenvolvimento no trabalho dentro do modelo Big Five. Ou seja, você pode avaliar, você está buscando um perfil mais introvertido, um perfil mais aberto com mais abertura para a experiência, para conhecer coisas novas e tal. Beleza, você vai observar várias coisas. Mas é, se a gente aplica um teste modelo Big Five, um inventário e tal, a gente precisa ficar muito atento ao nível de comprometimento, de responsabilidade e conscienciosidade, porque ele realmente prediz um bom desempenho no trabalho, além dos testes de inteligência, que também são um bom preditor. O que que isso significa? Que quando uma pessoa ela pontua alto nesse fator conscienciosidade e quando ela tem um nível bom de inteligência, de modo geral, ela se adapta melhor ao trabalho. Eu gosto muito do conceito de inteligência, porque tem muitos, né? De que inteligência tem a ver com a capacidade de se adaptar ao ambiente onde você está. Legal. Falando em inteligência, a gente precisa tratar alguns conceitos, né? Uhum. O que é inteligência? Porque a gente fala muito sobre a inteligência artificial, o que que é inteligência artificial, como é que é isso, como é que funciona. Eu posso explicar a inteligência artificial matematicamente falando, né? Uhum. Nós somos binários, né, Henrique? Nós não. Mas o que é inteligência para a psicologia, Aline? Quando você perguntou o que é inteligência, eu já olhei para quem é mais inteligente aqui para poder responder. Não se trata. Quem estudou sobre o tema, né? Então, a psicologia não tem uma única teoria sobre inteligência, mas esse é o construto, o conceito mais estudado da história da psicologia. O número de artigos mais publicado, enfim. A gente tem um conceito que a gente chama de inteligência geral, que a gente poderia resumir, para ficar bem claro, capacidade de resolver problemas. Então, eu gosto dessa ideia. Então, inteligência tem a ver com a capacidade de analisar uma situação e resolvê-la, certo? A gente também poderia falar assim, ó, existe um tipo de inteligência que a gente fala fluida e cristalizada, que é outra teoria, que é a gente nasce com um determinado potencial. Uhum. Certo? Isso é a inteligência fluida. As pessoas variam, isso chama de diferenças individuais. As pessoas variam em diversas características, entre elas a inteligência. Então, é fato, existem pessoas que têm um potencial intelectual maior e pessoas que têm mais dificuldade, mais limitação. Certeza. Uhum. E aí, a inteligência fluida é o potencial que você nasce, isso é biológico. Mas, à medida em que você está imerso no mundo e é estimulado, Deixa eu só te cortar rapidinho. Então, você está falando para mim que biologicamente nasce com um ponto de partida, pessoas mais inteligentes que as com outras. certeza.
Isso. Então, A gente pode afirmar com certeza. isso está lá no DNA da pessoa, lá tá lá na estrutura. Eu não posso dizer que é o DNA, porque tem aspectos neonatais ali, né, do momento da gestação, que poderiam influenciar, e aí eu não tenho como afirmar, porque não descobrimos um gene que realmente a gente possa associar. Mas eu posso dizer o seguinte, desde que a gente vem medindo inteligência, as pessoas exibem potenciais diferentes, desde uma pessoa que tem uma inteligência muito limitada e ela já nasce assim até maior. Mas, vou falar agora da cristalizada. Se eu nasci com um potencial, um potencial mediano, se eu Ok. for bastante estimulada pelo ambiente, um ambiente que me estimula, eu leio bastante, né, sou questionada, e aí eu tenho acesso a bastante informação e tal, eu posso mudar o nível de inteligência e ficar intelectualmente mais inteligente, assim, mais desenvolvido. Uhum. Assim como é muito triste, assim, tinha um pesquisador na psicologia mais antigo, ele é Piaget, mas ele é muito respeitado. E ele falava que o nosso desenvolvimento intelectual ele vai evoluindo em 4 etapas e que mais ou menos 50% da população mundial não chega à última etapa, que normalmente, se for estimulado, aos 12 anos, a pessoa já deveria ser capaz de pensar sobre coisas não presentes. Ou seja, existe uma ideia de que um tipo de raciocínio é um raciocínio concreto. Então, eu consigo contar porque eu faço criança com 5, 6 anos, né? Mais uma tampinha, mais 2 e tal. Aí eu somo essa com essa, ele precisa do dedinho aqui para contar, né? Então, esse é um raciocínio bem concreto. E aí, supostamente, o ser humano seria capaz de evoluir para um tipo de raciocínio que a gente chama abstrato. Pensar sobre processos, não sobre coisas concretas, certo? Então, essa é a inteligência mais desenvolvida. Mas, até um tempo atrás, as pesquisas mostravam que mais ou menos metade da população não atingia o nível abstrato. Então, são as pessoas que elas têm que fazer tarefas muito concretas ali, muito repetitivas, enfim. E Então, dá para desenvolver, embora a gente já nasça com um ponto de partida. Basta a gente pensar numa criança que tem uma síndrome, que tal. Eu posso dar o estímulo que for, ela tem um limite. E o quanto que a educação importa, ou você comentou ali, dele ser incentivado para chegar Importa nesse outro. demais. 100%. Tanto que uma crítica que se faz é um sistema educacional que não desenvolve intelecto. Então, vamos pensar. Muitas vezes a nossa escola, ela incentiva a decoreba, a obediência cega, tipo, não aluno que questiona incomoda, certo? Aluno que questiona incomoda. Eu já penso o contrário, eu acho que eu tenho que criar mentes que questionam. E eu, como professor, tenho que segurar essa onda. Sim. Né? Por quê? Porque muitas vezes o sistema educacional é um sistema que estimula a decoreba, a reprodução do conhecimento acumulado na prova, mas não estimula o desenvolvimento intelectual, que eu pense sobre as coisas. E a escola deveria servir para 2 coisas. Olha que interessante. Ela deveria servir para que a gente conheça o que tem de conhecimento acumulado do mundo, certo? Sim. Então, eu estou ensinando aqui história para que a gente entenda que não tome as mesmas decisões e tal. Ok. Mas ela deveria, sobretudo, te ensinar a pensar. Eu te pergunto, vocês acham que o nosso sistema educacional, de modo geral, né? Vamos pensar numa escola pública, de periferia e tal, ela realmente ensina a pensar? E Eu não sei se a gente pode limitar isso apenas às escolas públicas, sabe? Muitas vezes o próprio profissional que está ali à frente da sala de aula, ele não está preparado para ser questionado. Ele entende que o questionamento é uma falta de respeito em relação à posição dele enquanto professor. Então a forma como ele vai conduzir isso é totalmente diferente. É Aí como a gente se tem que ir por outro lado. é, A crença que ele tem sobre ser questionado, talvez uma crença. O professor tem que saber tudo, ele está me desrespeitando. Exatamente o que você falou, né? Se ele me questiona, ele está me desrespeitando a hierarquia. Tá. Mas se eu estou criando seres que eu quero que pensem, eu preciso abrir espaço, eu preciso ter uma crença diferente. Aí tem muito isso também. Esse professor foi formado para pensar? então, mas a gente vê grandes escolas, grandes redes de ensino
comprando materiais de estudo de empresas que se julgam profissionais, especialistas naquilo ali. Quando você pega o material, de fato, é decoreba o tempo inteiro. A gente estamos ali, eu costumo dizer que a gente está ali formando soldadinhos Uhum. e nada mais. Eu queria trazer, ainda dentro desse assunto, mas eu queria trazer um ponto para a gente poder conversar e refletir, que é o meu pensamento é o seguinte: eu perguntei para você sobre educação, quanto a educação serviria de incentivo para você conseguir adquirir esses outros 50%, vamos dizer Sim. assim, que faltam, né? E o pensamento que eu tenho é, os índices hoje, os índices bons, digamos assim, do Brasil relacionado à educação não são os melhores, pelo contrário. Alguns deles estão bem abaixo aí, de uma média, né, a nível mundial. E a preocupação que eu tenho, ela é muito, não que seja uma preocupação, mas o questionamento que eu tenho aqui, é que inicialmente a gente começou conversando, trocando uma ideia, Aline, e você deixou exposto para a gente, o próprio Tiago perguntou para você, né, você afirmou, e eu também concordo, que a gente está passando por um emborrecimento, vamos dizer assim. E o meu pensamento é o seguinte: com a inteligência artificial hoje, eu tenho acesso à inteligência artificial. Possivelmente, meu filho um dia terá acesso à inteligência artificial, porque eu vou conseguir dar isso para ele, vamos dizer assim. Mas e aquele jovem de periferia, aquele que não tem o acesso? Vocês não acreditam que dentro ainda da conversa de inteligência artificial, que a inteligência artificial pode ser de fato a maior barreira e a gente está criando o maior abismo que nós nunca vimos antes na história acontecer? Porque você está comentando, né, dentro da conversa da educação e da inteligência, que a pessoa, se ela tiver um incentivo, se ela for incentivada tanto Isso. pelos pais, tanto pela educação, ela consegue chegar lá, Sim. mesmo ela não tendo sido beneficiada ali geneticamente, vamos dizer assim. Mas a minha preocupação é, será que nós não estamos criando uma barreira de entrada para esses profissionais e não só para os profissionais, para as pessoas e para as crianças principalmente ali? Eu já não estou colocando em uma prateleira acima aqueles que já têm acesso facilitado à inteligência artificial? Como é que o filho de alguém que trabalha tanto e não consegue, por exemplo, bancar mais uma assinatura de inteligência artificial, mais uma assinatura no dia a dia dela ali, como é que ele vai conseguir fazer diferente? Será que a gente não está criando, sem perceber, algo que ainda nos distancie ainda mais, eh, vamos colocar assim, o pobre do rico, aquele que tem acesso e aquele que não tem, com a inteligência artificial? Eu acho que com certeza, mas eu tenho a expectativa que isso se popularize, entendeu? Que todos tenham acesso, né? Que hoje nós temos modelos de inteligência artificial caríssimos, né? A gente pode ver aí alguns modelos aí, por exemplo, o Code mesmo, o Cloud mesmo, a gente está pagando aí o valor mais barato aí, 115, R$ 120. ChatGPT na casa de mesma coisa, 115, 120. Isso não está acessível ainda para muita gente, mas eu imagino que isso vai sim, a curto prazo aí, estar mais acessível. Eu espero que esteja, né? E, e a gente falando aqui, né, de profissões, né? Quais são as profissões do futuro? O que que essa criançada que está estudando agora, o que que esses caras vão fazer, né? Qual a profissão que eles vão seguir? Em 2015, eu participei de um congresso de cibersegurança Uhum. e nesse congresso falava sobre as profissões que iriam desaparecer, as profissões que iriam morrer e tal. Mas me chamou muita atenção a profissão top 1 que estava lá, que é a profissão da área da psicologia, né? Porque à medida em que a gente vê cada vez mais inteligência artificial, a gente vê mais a industrialização, a robotização do mercado, a gente começa a ver um monte de gente também adoecendo.
E em 2006, 2007, já se falava muito sobre um termo que é a massificação da informação. O quanto nós somos bombardeados por informação o tempo inteiro. Então, esse vídeo mesmo, vai ao YouTube, a quantidade de informação que a gente está trazendo aqui, quantidade de informação que nós estamos levando, né, experiência de anos que nós estamos levando em um vídeo de uma hora e pouca, né, para essas pessoas, a quantidade de informação que essas pessoas estão absorvendo. E é exatamente nesse sentido, as pessoas elas vão recebendo tanta informação e aí as redes sociais vão potencializando isso, vai muito de encontro ao seu estudo. É, e aí, para onde vamos? Onde nós vamos parar? Qual que é a linha de raciocínio da sociedade quando se fala em saúde, na saúde mental e principalmente onde vai parar essa sociedade se essa sociedade está emburrecendo cada vez com a capacidade menor de resolver problemas. Eu nem vou dizer problemas complexos, tá? Eu estou falando de problemas simples. Onde nós vamos parar? Eu queria puxar nossa conversa para esse lado, porque eu acho que isso é muito importante discutirmos o futuro, né? Porque as próximas gerações estão vindo aí e a gente tem percebido. Eu estive no Unileste com algumas turmas de psicologia e eu falei, é muito comum a geração atual acreditar que a geração mais nova é mais burro, mais preguiçosa do que a própria geração, né? Então, a cada nova geração, esse é o sentimento que fica. Então, se nós perguntarmos para os nossos pais, eles falam, sua vida é muito fácil, a minha vida eu tinha que atravessar rio com meu caderno na sacola de arroz, etc. Né? Mas eu acho que a gente, por padrão, nós já somos muito saudosistas, né? A gente acredita que a época do passado, ela sempre foi melhor do que essa que a gente está vivendo agora. E a gente, eu acho que só repete os pais da gente Eu não mesmo. acredito nisso. Não. Eu sou super entusiasta do mundo como ele está hoje. E assim, pela minha idade, eu vivi uma transição mesmo. A gente estava conversando aqui mais cedo, né? Eu escrevi muita carta. Eu, né, tinha que pegar a fila do orelhão quando eu estava na faculdade, gente. Eu tinha que pegar a fila do orelhão para ligar lá para casa da minha mãe, né? E aí, assim, vivi coisas muito analógicas mesmo, assim, até antes disso. E vamos pensar, por exemplo, em termos comportamentais, né? Tolerância à frustração. Eu mandava uma carta, né? Eu escrevo a carta à mão e tal. Primeiro que ninguém escreve à mão hoje, mais nada, né? Mas escrevia aquela carta à mão, e aí eu tinha que ir lá no correio botar aquela carta, né? E aí eu contava assim: olha, 1, 2, 3, vai chegar em BH sexta-feira. Se a pessoa responder durante o fim de semana, vai me mandar na segunda, 1, 2, 3, lá para quarta-feira que vem, ou seja, daqui a uma semana, 8 dias, eu vou receber essa carta, certo? A gente manda uma mensagem hoje e se a pessoa estiver online, eu não. Que eu sou alecrim dourado, né? Que nasci no mato sem ser semeado. Não, sou mais tolerante mesmo, assim, até por pensar sobre o comportamento humano. Mas as pessoas, de modo geral, pensam, se você tá online, quase um desaforo você não respondeu. Como assim, né? Como se a gente estivesse disponível o tempo todo. Então, assim, eu acho que em razão dessa mudança do mundo, uma série de mudanças comportamentais, de crenças, de comportamentos, a gente vai engolindo sem pensar muito, vai reproduzindo, né? E aí chega uma hora que isso acaba causando sofrimento, acaba talvez produzindo até sintomas, adoecimento, disfuncionalidade, assim. Às vezes eu recebo muito paciente, com uma relação muito adoecida com o trabalho, assim. Cara, eu vou trabalhar, aquilo lá não faz sentido para mim. Eu consigo ser feliz no fim de semana, mas pensei que amanhã eu tenho que trabalhar, eu já estou ansioso hoje. E aí, com uma relação muito adoecida, muito empobrecida, aquele trabalho não faz sentido para ele, aquela cultura ele não se encaixa. Então, assim, voltando no que vocês falaram, né? Tá difícil encontrar pessoas? Olha, Tiago. Eu realmente acho que pode estar difícil, mas a gente tem que lembrar que processo seletivo é seleção dos dois lados, e finalmente a gente tem um mundo onde algumas pessoas estão podendo escolher, que é bom.
Porque antes as pessoas tinham que aceitar aquela vaga naquelas condições, às vezes serem humilhadas mesmo, ou condições muito ruins de trabalho, né? E às vezes eu vejo pessoas querendo contratar, né, gestores, onde ele oferece muito pouco, as condições de trabalho são muito ruins e ele pede muito. Isso aqui não casa. Não casa, cara. Né? Não tem jeito. E aí eu preciso muitas vezes voltar ao diálogo para quem está me contratando para fazer o recrutamento e seleção, para dizer assim: essa pessoa com o que você está oferecendo, eu não consigo encontrar. Por quê? Então, por um lado, a gente pode pensar, as pessoas estão menos comprometidas? Pode ser. As pessoas estão mais exigentes, saem por qualquer coisa? Pode ser. Mas, por outro lado, a gente está começando a ver que o trabalhador também tem voz e ele também tem subjetividade. Ele também tem o direito de escolher, né? Então, assim, para onde a gente vai? De onde a gente estava, eu acho que todos os mundos que a gente já viveu Uhum. têm vantagens e desvantagens. E a gente precisa ser capaz de pensar a nossa relação com o mundo, fazer escolhas mais conscientes e menos automáticas, menos vendidas pelo mundo e que fazem mais sentido para mim. Por isso você falou, autoconhecimento é poder. Né? Sim, sim. Então, se eu sei que uma coisa tem sentido para mim, se isso é um valor para mim, eu posso buscar construir uma carreira, buscar uma ocupação em que eu consiga ver sentido. E veja bem, você falou assim: esse cara é mais introvertido. Um cara que é mais introvertido e que vai para uma vaga de liderança, por exemplo, ele pode sofrer com isso, porque não combina com o jeito de ser dele, porque eu já vi isso acontecer várias vezes, Sim. tá? Por exemplo, estou fazendo avaliação aqui de líderes de uma empresa grande e de líderes, quem eles acham que tem potencial para liderança. Uma vez estava entrevistando uma moça e ela me disse assim: mas eu não quero virar líder. E no Brasil, como a maioria das ascensões, não existe muita ascensão por especialista, né? Tipo, esse cara cresce, porque tecnicamente ele é o especialista, ele vira referência, todo mundo vai tal. O que é a maioria dos cargos quando a pessoa recebe uma promoção? Ele vai para gestão. Uhum. Só que as habilidades técnicas, tipo, eu posso ser uma excelente terapeuta e posso ser um péssimo gerente de terapeutas, por exemplo, né? Porque são habilidades Com diferentes toda e certeza. muitas vezes não tem a ver com o meu projeto de vida também, gerir pessoas. Uhum. Claro, você disse, a gente pode desenvolver algumas habilidades? Sim, claro, né? Mas a gente também tem que refletir sobre isso. Esse sujeito, isso faz sentido para o sujeito? Ele deseja isso? Tá afim com o projeto de vida dele? Então, as pessoas finalmente, não todas, estão começando a ter o direito de escolher também, né? E isso incomoda um pouco o gestor. Então, mas nessa massa de dados que essas pessoas estão recebendo, eles também estão recebendo uma massa de dados de como deve ser, né? Então, através de vários outros influencers e etc e tal. Então, eles estão seguindo um estilo de vida que talvez não esteja alinhado ao mundo corporativo, Sim, né? E por sim. muitas vezes as pessoas seguem ali e falam assim, pô, isso daqui não faz sentido para mim. Mas ele também não quer empreender, Uhum. né? Ele não quer empreender, ele não Ele não quer. quer, ele não tem capacidade, ele não está preparado, né? E é uma ilusão, que mundo é esse em que eu acho que tem almoço grátis? Porque não existe almoço grátis. Então, mas não é isso que em muitos momentos, quando a gente fala de massa de dados, que vem sendo apresentado o tempo inteiro, principalmente em redes sociais. Uhum. Então, quando a gente fala lá poxa, o que é moral dentro das redes sociais, o que está sendo apresentado? Para onde que essa turma tá indo? Quem que essa turma tá seguindo? Porque o que eu percebi, e eu não sei se faz sentido, é que parece que simplesmente a mão de obra sumiu do mercado. Uhum. Não é. Eu não sinto como se tivesse ali uma ou outra pessoa que simplesmente escolheu não seguir por aquela posição. Não, parece que todo mundo sumiu, desapareceu. Eu ouço vários empresários falarem: poxa, eu coloco a vaga, ninguém nem se candidata à vaga. E Uhum. quando você vai olhar para a vaga faz algum Tá sentido. Tá coerente. coerente, Uhum. né? Não necessariamente é uma vaga que tá pedindo E qual é muito, a sua pagando pouco. hipótese? É,
A minha hipótese é que as pessoas estão seguindo por um lifestyle completamente diferente, estão buscando renda de outras formas, entendeu? E em muitos casos, no digital. A gente pode ver, a gente pode observar, principalmente na pandemia, um crescimento estrondoso, e não foi somente por conta da pandemia, mas um crescimento estrondoso de pessoas fazendo o que chamam de dropshipping, né? Que é venda na internet sem estoque. Você está vendendo o estoque do outro, né? Isso cresceu, isso explodiu, muita gente ganhou dinheiro com isso, muita gente ganhou dinheiro com tráfego pago, porque as empresas precisavam ser vistas no digital. Só que essa onda passou. Uhum. E eu acho que a sociedade ainda não percebeu que essa onda passou, ou eu ainda não estou percebendo para onde que essa sociedade se movimentou, né? Porque quando a gente fala de movimento, a gente tem que olhar para o movimento da sociedade como um todo. E eu ainda não estou conseguindo ver, Aline, sinceridade, Tá. onde que está Vamos essa falar turma. sobre isso. Mas aí você podia completar. Você tem encontrado essas pessoas para recrutar facilmente? Você vê a mesma dificuldade que ele vê? Olha, uma das soluções que eu busquei para o meu negócio em específico foi justamente trabalhar com um perfil de pessoa que eu gostaria de trabalhar. E aí sim, eu pegava e a gente fez a transição de carreira de muito deles que estão comigo lá hoje, Uhum. né, para poder estar trabalhando diretamente com a gente. Então, a minha Mas e quando busca foi você pelo vai perfil. recrutar? Então, justamente por isso, a minha Não para percepção. sua empresa, tô falando para as outras. Então, a minha percepção que eu tenho hoje é, não de forma geral, não quero generalizar, não, mas eu acho que falta, às vezes, o empresário olhar para dentro de casa. Eu gostaria de trabalhar no lugar que eu ofereço hoje a vaga de emprego. Porque o colaborador, esse candidato, na verdade, que ele está em busca dessa vaga de emprego, ele não vai te fazer essa pergunta diretamente, mas ele está pensando o que você vai me dar além do salário. Uhum. Às vezes, é um exemplo, é um benefício que você vai ter ali de uma academia, de uma telemedicina que para ele faz sentido, porque ele pode adicionar um dependente, por exemplo, ele Uhum, pode adicionar o filho dele ali dentro, uhum, né, que é uma tranquilidade que ele não teria, e não é só o dinheiro hoje. Eu acho que as pessoas, através do tráfego pago, através o que era informal, que hoje já não é mais, do Uber, a pessoa ela conseguiu ver que ela viu, ela provou que ela consegue fazer dinheiro sem necessariamente, ou um valor que para ela seria satisfatório, sem necessariamente ficar se matando e aguentando ali xingo de chefe, pressão, meta, que é o que o mercado entrega hoje e que os influencers envelopam isso como se isso fosse, na minha percepção, em alguns momentos, sim, é a realidade de ser abusivo mesmo, mas em alguns outros momentos não. A gente tá pintando ali para esses profissionais que acompanham as redes sociais que trabalhar é sempre muito bom. E às vezes nem sempre é. Não, não é. Nem sempre é. Então a gente já envelopa de um jeito em que aquilo ali, o trabalho dela tem que ser o tempo todo mil maravilhas. E não é. A gente sabe que na vida real, no dia a dia, tende a não ser. Todos os dias não são sempre prazerosos. Então eu acho que falta para essas pessoas. Elas estão consumindo um conteúdo hoje que não ajuda Uhum, na hora de procurar um emprego, a percepção que eu tenho é essa. E o empresário também, eu acho que na hora dele colocar as posições que ele tem na mesa, eu acho que ele deveria olhar para a empresa, não todos, obviamente, mas eu tenho uma cultura dentro da minha empresa. uhum, Eu sei o que esse colaborador vai conviver no meu dia a dia ali, com quem que essa pessoa vai conviver além de mim. uhum, Quem que é o líder dessa pessoa? Esse líder dessa pessoa Você está preparado para comunica? receber? Está uhum. preparado? Você comentou que tem uma equipe relativamente nova. Como é que é o etarismo dentro da minha empresa? Perfeito. Será que esse colaborador que eu vou colocar, que ele tem 44 anos, ele vai receber bem uma ordem de alguém de 25? Uhum, Então, o perfeito. meu pensamento é que eu acho que nós partimos ainda de algo que é muito cultural. E a rede social, para mim, ela é a principal forma hoje das pessoas buscarem, ou pelo menos serem bombardeadas de informações. Tanto as informações boas, como as informações ruins. E a gente não tem um filtro.
Uhum. Não vem escrito ali que aquilo ali de fato é real, se não é, se aquilo ali está sendo pesado à mão para poder te Uhum. vender essa ideia. Então, a percepção que eu tenho, respondendo a sua pergunta, na hora de eu procurar um colaborador para minha empresa, eu hoje, sinceramente, como eu já tenho também um quadro, não são tantos profissionais, mas aqueles que eu queria trabalhar em conjunto, graças a Deus, eu pude ter a honra de conviver e trabalhar hoje, mas foram perfis de pessoas que eu procurei. Eu não procurei de fato um programador ou um cara extremamente técnico. Falei, não, esse cara ele consegue chegar lá? Porque se ele conseguir, eu vou querer ele. Eu prefiro treinar, correr atrás, mas eu sei que isso não serve para todo negócio. Às vezes eu preciso um exemplo de um balconista. Eu Uhum. preciso dele para ontem, gente. Eu tô, por Sim. exemplo, eu vou ter alguma campanha para poder executar. Não são todas as empresas que têm o luxo de fazer isso. Sim. Mas a percepção que eu tenho hoje é que as empresas e os empresários, eles deveriam olhar para o RH. E aí eu tive a oportunidade de participar no ano passado e esse ano também eu já fui em uma feira lá em São Paulo de RH e eu vi várias salas lá lotadas com um tema de ROI no RH. Porque o empresário ele só começa a olhar com bons olhos para o RH a partir do momento que o RH consegue provar para ele, com KPIs, com métricas, daquela ação que foi executada, daquele colaborador que foi contratado, o quanto que ele economizou no turnover dele, o quanto que impactou no turnover dele, o quanto que um funcionário muito bem intencionado consegue alterar o dia a dia, o desempenho da sua empresa, mas é inversamente proporcional também o quanto aquele colaborador que ele é ruim, ele consegue atrapalhar o ambiente da empresa. Então, às vezes, você precisa de uma laranja podre ali para poder apodrecer o cesto todo. Mas, respondendo você, eu acredito, no meu negócio, eu consegui buscar pelo perfil da pessoa e não por um profissional específico, que é esse que a gente lança, né, Tiago? Que hoje, particularmente, eu já não posso fazer isso mais. Uhum. Eu queria montar uma base sólida. Então, a minha forma de montar uma base sólida foi trazendo pessoas que eu sei que conseguiriam atender minha demanda. Mas agora, na hora que eu precisar de profissionais, vão ter que ser profissionais que já têm experiência, sêniores mesmo, né, para poder ajudar a manter o negócio no ar. Mas eu ainda acredito que isso é um problema cultural mesmo. Certo. De novo, né, a gente não pode colocar na rede social exatamente o problema, porque é o ser humano que precisa se posicionar diante disso, Uhum. né. Mas eu concordo, eu acho que o excesso de informação e às vezes as pessoas inclusive se perdem em tempo mesmo, né. Eu passo, se a pessoa for lá e olhar, eu passo 6 horas do meu dia no Instagram. Eu passo vocês imaginam isso em 1 ano, 2 anos, 3 anos, né. São 6 horas a menos investindo em outras coisas. Tudo bem, ele pode estar lembrando que o algoritmo só te mostra e confirma o teu raciocínio. Sim. Ok, então vamos pensar em termos, morais, de desenvolvimento do intelecto e tal, né. Existe na psicologia, resultados de pesquisas que mostram que nós somos tendenciosos a buscar informações que confirmem o que a gente já pensa. Isso é fato. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, bem simplório. Se eu acredito que o Tiago é um cara inteligente, possivelmente eu vou prestar mais atenção nas coisas que ele disser que confirmem o que eu penso e vou meio ignorar, uma atenção meio seletiva, assim, as coisas que eventualmente não confirmem, né? E isso vai virando uma confirmação, 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 certo? Então, o ser humano já tem esse fenômeno. Tendenciosidade em favor da confirmação, isso também pesquisas transculturais, todo mundo tem. Beleza. E aí, se cria um algoritmo em que informação que eu busco, já vai mostrar mais informação compatível e tal, e aí aquilo vai cristalizando a minha visão de mundo. Para uma pessoa que é curiosa, que tem uma postura mais crítica, que está mais aberta a buscar coisas, é muito legal, de repente, ter informação disponível. Mas para essa pessoa que está ali, e aí eu fico só olhando um influencer X, um site de fofoca e tal, não sei o que e tal, tá. Como é que isso me ajuda a me adaptar ao mundo? Como é que isso me ajuda a desenvolver meu intelecto? Como é que isso me ajuda? E eu posso dizer a vocês, assim, com muita clareza, eu tenho postado agora, de 2 meses para cá,
às vezes, a indicação de um Instagram que fala sobre política com clareza, por exemplo, sem tendenciosidade e tal. As pessoas não ligam para isso. Sabe o que que elas querem ver? Elas querem ver, me ver com meu namorado, elas querem me ver com meus filhos, elas querem ver o que que eu tô comendo, um passeio que eu faço e tal, enfim. Quando eu trago uma coisa séria, hoje, por exemplo, eu postei uma resenha de um livro, uma reflexão sobre o quanto o racismo. E aí, vocês tocaram aqui um pouco. Será que as pessoas partem do mesmo ponto, né, social, econômico e tal? Enfim, é claro que não, gente. Não existe meritocracia. Isso é um conceito, né? Ah, nós partimos do mesmo ponto, e se você conseguiu criar a empresa, se você conseguiu criar a empresa ou eu, é porque nós nos esforçamos. Aham, eu queria fazer o mestrado, meu sonho era ser professora. Se a minha mãe não tivesse me dito, assim que eu formei, assim, eu arrumei um emprego numa prefeitura, numa cidade lá perto da minha, certo? Ganhar 3.000, hoje eu estaria ganhando, sei lá, 6, 8, no máximo. Mas a minha mãe me disse assim: eu vou segurar a onda, eu vou te ajudar nesse primeiro ano, até você conseguir arrumar alguma coisa aí e tal, para você fazer o mestrado, que é o seu sonho, ser professora. Tá. E se ela não tivesse falado isso? Eu teria que ir lá para aquela cidadezinha de 5.000 habitantes, trabalhar na prefeitura, e provavelmente eu estaria pulando de prefeitura em prefeitura, tendo que me submeter. Enfim, vocês já entenderam a lógica. Qual é? Então, existe meritocracia? Aí, quando ele falou da inteligência artificial, uns vão ter acesso, uns não vão ter acesso, né? Então, é claro que não existe, né? E assim, isso acaba também nos levando às possibilidades de vagas, né? Então, tem pessoas que desenvolveram mais o intelecto e aí elas vão ocupar vagas porque tiveram mais oportunidades ou porque já nasceram um pouquinho mais intelectualmente, mas tiveram mais oportunidades, aí elas vão chegar nessas vagas mais altas. E outras pessoas que vão ficar com as vagas mais simples e, infelizmente, essa ascensão social é muito difícil. A gente esperar que individualmente as pessoas possam ascender, é muito difícil. Então vamos lá, vamos voltar na lógica. Eu posto lá uma coisa que vai fazer o meu seguidor, né, assim, pensar um pouco mais. Ele tá cagando para isso. Ele quer ver o look do dia, entendem? De modo geral. Uhum. Como é que eu sei disso? Porque eu vou ver a métrica lá, ué. Não é minha opinião. Eu vejo que quando eu posto o look do dia tem não sei quantas visualizações e tal, não sei o quê. Enfim, então para mim está muito claro que a maioria das pessoas e meu público é mais seleto. Entendem? Uhum. Geralmente pessoas de nível superior e tal. E ainda assim, quando eles vão ali para o Instagram, eles não estão interessados em pensar. Ok. Agora vamos para a questão moral que você perguntou, ainda não consegui falar. De modo geral, as pessoas aprendem com modelos. Então, Ok. existe um tipo de aprendizagem que a gente chama teoria da aprendizagem social, é bem estabelecida e tal. Então, eu posso aprender vivendo as coisas e colhendo os resultados, ou eu posso observar uma pessoa vivendo e aprender através da vivência dela para que eu não cometa os mesmos erros. Imagina, eu não preciso errar em tudo para aprender com o outro. Aí eu pergunto a vocês: quem são os modelos do brasileiro? Que tipo de modelo a gente elege? Porque, por um lado, a rede social pode transformar. Isso é maravilhoso. Qualquer pessoa pode se transformar no modelo. Então, já não tem mais aquela coisa de cima para baixo, onde a televisão te impõe. Vocês provavelmente, como eu, devem ter assistido desenho animado. Você provavelmente não, talvez ele, mais próximo da minha idade. O desenho animado que passava na televisão da tua casa, que era 2, 3 canais, e naquele horário tinha aquele desenho. Você podia, no máximo, escolher entre 2 desenhos, né? Então, assim, era uma coisa que muito passiva. Eu não tinha escolha e eu acabava tendo acesso a determinados modelos. Então, demorou muito para ter uma repórter negra na TV e tal. Então, rede social é maravilhoso. Por quê? Porque eu posso buscar modelos hoje, tem muito mais representatividade na rede social, é muito mais democrático, enfim, muito legal isso. Mas, de modo geral, de novo eu digo, é o ser humano que escolhe quem ele vai continuar seguindo e tal. Exato. Essa é a preocupação. Quem é esse modelo que o ser humano, né, segue? Quem é o maior digital influencer do Brasil hoje? Que tipo de comportamento ele está me ensinando, né? Porque assim, a gente já sonhou, né? Os meninos sonhavam em ser jogadores de futebol e ganhar muito dinheiro
com suposto pouco esforço. Aí eu digo a vocês, eu já atendi vários influencers. Então, por exemplo, uma época eu atendi uma pessoa que tinha 6 milhões de seguidores e ele já tinha ido para realities desses assim, tipo Big Brother e tal. Então era uma pessoa que tinha bastante visibilidade e é uma e assim, vou falar, eu já atendi umas 5 pessoas mais ou menos nesse nível. É uma pressão fora do comum, sabe, para performar e tal. Aquilo que você vê lá definitivamente não corresponde à realidade. O que ele mostra nas câmeras, mesmo que seja uma coisa de te acompanhar o dia inteiro, né? Não, definitivamente não mostra a realidade. E a pessoa que está assistindo, que não tem a capacidade de pensamento crítico, ele compra a ideia de que antes eu quero ser jogador de futebol, eu vou ganhar meu dinheiro, vou pegar mulher, não sei o quê, achando que é fácil, não tem nada fácil em ser jogador de futebol. E hoje eu vejo lá, vamos pegar um exemplo, a Virgínia, e ela tem uma vida maravilhosa, tem o próprio avião, tem isso, tem aquilo, tá. O que que tem por trás daquilo tudo? Dá muito trabalho. E aí isso que me preocupa um pouco. Como as pessoas não têm pensamento crítico, elas compram uma ideia de que é fácil fazer aquilo. E que então esse é o caminho para eu ser feliz. E trabalhar, não dá muito trabalho, né? Tem que acordar cedo. A minha chefe tem que me pedir uma coisa e eu não estou muito afim de fazer hoje. Eu tenho que tolerar um colega de trabalho que eu não acho muito legal. Eu tenho que conviver com pessoas que eu não conviveria se eu pudesse escolher. Enfim, tá. Mas aquele modelo que tá lá também passa por tudo isso. Uhum. Ele também tem um monte de perrengue. E a pessoa não tem o senso crítico de avaliar que não tem caminho fácil, não tem almoço grátis. Não consegue perceber que ele não tem um chefe, né? Se ele tem 6 milhões de seguidores, ele tem 6 6 milhões milhões de de chefes. chefes. Ele tem a pressão de ser cancelado a qualquer momento, qualquer coisa. Não sei se vocês lembram, um dia que uma menina estava jogando, ela era streamer, e ela estava jogando e ela fez um comentário bem contra homens. Vocês lembram disso? Não, Deve ter uns 5 anos que aconteceu. Ela tinha um monte de seguidor, então bastante visibilidade assim nas redes sociais e tal, no YouTube, e ela foi completamente cancelada. Isso aconteceu com a Carol Conká também, né? Ela foi pro Big Brother e aí ela disse algumas coisas lá e ela foi a carreira dela não alavancou desde que aconteceu a isso. gente tem um exemplo aí que internacionalizou, né? Que é o próprio Monark do Flow Podcast. Perfeito. Foi, vamos dizer assim, mundialmente cancelado, né? Ele foi cancelado em todas as plataformas de streaming, inclusive na plataforma que ele tava lá apoiando, que era a Rumble, ele foi cancelado lá também. Então, Sim. o cara ficou completamente. Ele saiu do país, assim como ele traz, né? Uma perseguição absurda e um cancelamento que todo mundo assistiu de camarote acontecer, né? Sim. E É um agora, exemplo perfeito. e agora tenta voltar aí à tona novamente, trazendo outro podcast, mas a gente sabe que não vai voltar a ser o que era nunca mais, exatamente quanto que? Talvez 10, 15 minutos numa fala Sim. infeliz. Sim, sim. E nós temos que entender, né? O ser humano é complexo, é cheio de potencialidades, cheio de limitações, nós somos todos vulneráveis. E Aline, você E às vezes você espera que o outro acerte sempre. Não estou defendendo ele, não é sobre ele que a gente está dizendo aqui, né? Não. Mas de nós forma somos alguma. absolutamente seres absolutamente complexos. E esse cara que tá lá jogando ao vivo, por exemplo, eu tive um paciente que ele tinha mais ou menos uns 80 mil seguidores. O jogo que ele jogava era um pouco mais limitado, então pro nicho dele era bem grande o canal. E ele começou a travar depois que aconteceu esse negócio com essa menina, porque ela fez um comentário sobre homens, tipo assim, todo homem é babaca, uma coisa assim, uma crença que ela desenvolveu ao longo da história dela e tal. E aí ela foi cancelada. E aí ele começou a travar e não conseguia mais fazer ao vivo o streamer, que era o negócio dele, Uhum. né? Porque ele começou a desenvolver uma ideia assim: eu vou ser cancelado a qualquer momento. Qualquer coisa que eu disser pode me cancelar. Tá errado, não tá, não. Vivendo no medo ali o tempo inteiro. Isso. E aí, o cara que trabalha pra você, que tem que acordar cedo, pegar ônibus, seja lá o que for, tá, ok. Ele acha que a vida dele é difícil, do cara que só faz assim, só joga. É fácil, tá? Gente, é muito interessante, por exemplo, pra mim, poder ver uma pessoa na rede social e estar com ela na intimidade, nua e crua.
eu posso afirmar a vocês, não existe. Não existe. Nada, ninguém vai mostrar toda a sua vulnerabilidade na rede social. Nunca corresponde ao que é. Então a gente precisa entender, quando eu me comparo, porque a comparação é um grande motivo de sofrimento, né, para o ser humano. E aí as pesquisas mostram, de modo geral, as pessoas não se comparam com pares. Uhum. Elas sempre, por exemplo, estudei 30 colegas. E aí, se eu for me comparar, eu vou comparar com os 15 que estão muito bem. Eu não vou ver a pessoa que, tipo, virou dona de casa, talvez foi até escolha, ou que trabalha não trabalha na área e tal. Não, eu não tô me comparando com esse. Eu vou me comparar com aquele que virou CEO de uma empresa, não sei o que lá, entendem? Então, comparação, e aí a gente compara o tempo todo em rede social, né? Então, a vida daquela pessoa é um recorte que você tá vendo, né? Então, eu vejo ela o dia que ela tá comendo num restaurante legal. Mas o dia que ela esquentou o almoço de ontem, ela não postou. E eu tenho acesso à minha vida, que hoje eu esquentei, amanhã eu vou no restaurante e tal. E aí, quando eu comparo o integral da minha vida com o que a pessoa postou, eu penso, a minha vida é muito pior, tá tudo muito ruim. E a gente vê as pessoas adoecendo exatamente por esse motivo, um motivo tão simples, né? É só parar de comparar, é só parar de assistir, é só parar de consumir esse tipo de conteúdo. Pois é, ou desenvolver um senso crítico de entender o seguinte: aquilo é um recorte da vida, Uhum. não é a vida como um Você todo. acredita que, de fato, a rede social ela tende a ser um espelho da nossa cultura? Que o ser humano ele já seria assim sem a rede social? Eu acho que potencializou algumas questões, mas eu não acho que o ser humano se reinventou, houve grandes mudanças comportamentais, né? Eu acho que a gente sempre se comparou, mas tinha menos visibilidade. É como eu Uhum. disse, tem coisa boa na rede social também. Quando hoje, gente, os meus filhos estão na faixa dos 30, 29, 28. Eles não assistem TV aberta. E olha, eu tenho 46 e eu cresci assistindo TV aberta. Se eu fico muito tempo, hoje em dia muito menos, mas se eu fico muito tempo sem assistir televisão, eu sinto vontade de ligar a televisão para ver um pouquinho de um jornal, de uma coisa assim para descansar. Eu falo que é zerar a QI, né? Não pensar em nada. Mas enfim, eles não assistem. O que que isso significa? Que eles têm escolha e que eles exercem o poder da escolha. Mas o que é que eles escolhem? Essa é a questão, né? Essa questão. Bom, gente, a gente tá chegando ao final do nosso quarto episódio, infelizmente. Mas a gente não pode deixar de falar aqui, tá? Do Vale do Aço Digital, esse movimento que hoje faz parte, é o que move, né, esse podcast. E infelizmente não está aqui comigo hoje meu grande parceiro Diego, mas nós estamos aqui mais uma vez no estúdios da ME. Matheus recebendo a gente aqui maravilhosamente bem. Luizão aqui no backstage. Obrigado, Luizão. E eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem para essa galera de tudo que a gente falou aqui, principalmente, né, no desenvolvimento, no autoconhecimento. Acho que é bacana a gente trazer aí o que a Tune, né, como uma empresa, a gente pode dizer que está se lançando ao mercado Sim, agora, né? sim. E é uma empresa que eu espero que faça parte desse nosso movimento, tá? Fica o convite para fazer parte desse movimento de digitalização do Vale do Aço. Com Esse é o certeza. nosso objetivo, tá? Trazer mais tecnologia para um mercado que está sofrendo tanto com a digitalização do comércio, vamos dizer assim. E hoje a gente vê que não é só comércio, né? A gente vê também empresas como a Tune que vem resolver um problema consideravelmente complexo para muita gente, que a gente bateu um papo aqui, entendemos que, poxa, a gente precisa de ajuda para poder entender o que está pegando. Sim. Esse bate-papo hoje foi esclarecedor. Muitíssimo obrigado. E a Aline, quiser deixar Uhum. uma palavra. Até na psicologia, a digitalização foi muito interessante, assim. Eu lembro que eu fui num evento em 2015 e as pesquisas já mostravam
que a terapia remota, né, ao vivo. Porque tem muitas formas de se fazer terapia online, mas a que funciona é essa ao vivo, a gente conversando em tempo real. É muito equivalente, é igual. E com a pandemia deu esse boom, o que é muito legal, porque aí uma pessoa que está longe, é uma cidade pequena, que está fora do país, Acesso. tem acesso, né? E isso é realmente maravilhoso. Eu acho que o mundo tem tudo de maravilhoso e de horrível ao mesmo tempo. E que querer transferir é uma ingenuidade do ser humano, de novo eu digo, querer transferir a responsabilidade pelas coisas irem bem ou mal à tecnologia. Eu preciso entender que a Foi aquilo que a gente tecnologia. começou a falar lá no começo, Isso. né? Ela está aqui. E que sou eu que vou escolher como utilizá-la. E aí, num mundo que é complexo, que é ágil, que está cada vez mais informatizado e inteligente, como é que eu vou me desenvolver? Né? Então, lembrem-se, o conhecimento está muito, a informação está muito disponível e nós temos o desafio de transformar essa informação em conhecimento, que é um grande desafio. Desenvolver esse conhecimento teórico e transformá-lo em habilidades para o mundo corporativo. E, como você mesmo falou, e ele disse também, eu busquei pessoas de um determinado perfil e eu estava disposto a ensinar o técnico. Ou seja, os nossos comportamentos, mais do que nunca, são importantes na inserção, manutenção do mercado de trabalho. E aí eu quero convidar as pessoas, então, a refletirem. É, olhar um pouco para si mesmo, sair da tela, do automatismo do dia a dia e voltar para si mesmo, né? O que que eu gosto? O que que faz sentido para mim? Quais são os valores que norteiam as minhas escolhas, a minha vida? Isso que eu estou consumindo aqui, né, no streaming, na rede social e tal, isso tá indo ao encontro do que é importante para mim, isso me desenvolve de alguma forma, isso me ajuda, esse perfil, eu estou me comparando aqui, isso só me deixa para baixo, isso me ajuda, me atrapalha, mas eu só posso decidir essas coisas se eu olhar para mim mesmo, né? Então eu convido você que está aí do outro lado, vocês dois, olhe para a gente mesmo, tente se entender, entender um pouco dessas crenças que nos limitam, né? Porque o que é que eu penso sobre mim mesmo, sobre o mundo, que me impede ou me ajuda a crescer, mas eu só vou descobrir isso se eu olhar para mim mesmo. E até mesmo a inteligência artificial pode me ajudar nesse aspecto. Com toda certeza, com toda certeza. E a gente tentar ser inteligente sem ser artificial, né? Ah, muito bom. Pô, profundo, hein? Ah. Profundo, massa. Então, Henrique, quer deixar algum recado aí pra galera? Olha, eu acho que a gente está num momento muito oportuno com o avanço da inteligência artificial. Acho que novos postos de trabalho surgem, outros também se fecham. A gente está num momento de mudança. Não acredito que seja só uma onda passageira, como a gente, né, como eu havia comentado no começo. Acredito também que esses colaboradores, esses candidatos, as pessoas que estão em busca hoje de emprego, elas devem continuar se aprimorando. E eu acho que até um pouco mais da parte técnica, que o técnico acho que dá para correr atrás, né? Mas é tentando ter esse autoconhecimento. Acho que falta hoje é realmente esse olhar mesmo da pessoa ser mais autocrítica, dela buscar esse conhecimento para ela entender qual que é a posição também que ela quer estar, né? E Porque construir isso passo a construir. passo. Exatamente. Então, na Tune a gente tem o seguinte slogan, né? A gente fala que Tune incentivando evoluções. Então, a intenção nossa é passar essa visão, né? Eu tive a oportunidade ali de trabalhar com as pessoas com quem eu sempre quis, mas a gente sabe que o mercado de trabalho não é assim. Ele é bem diferente disso, inclusive, né? Então, eu queria também te agradecer, Thiago, pela oportunidade, agradecer também, Aline, né? A gente teve um bate-papo muito legal aqui, valeu mesmo pela oportunidade, foi muito bom. Que isso, Sim. nós que agradecemos. Bom, pessoal, como vocês viram, a palavra de ordem é autoconhecimento, né? Num mundo onde a inteligência artificial, a gente tem a certeza que cada vez mais estará envolvida dentro do nosso dia a dia, o autoconhecimento é o que vai separar aí os bons, os fortes dos fracos. Então, se desenvolva,
busque conhecimento, busque autoconhecimento. Com vocês, fechamos aqui. Tudo de bom. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.